Diogo Henrique de Oliveira, natural de Araguaína, no Tocantins, é economista, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília, especialista em políticas públicas e gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Ele também é especialista em comércio exterior, negociações internacionais e câmbio pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, de tudo isso que eu leio aqui, queria perguntar para o Diogo se Araguaína fica perto da pousada do Kojak, lá no Tocantins dele, onde o pessoal pesca peixe do bom. E, para quem não sabe, Tocantins, né, é um estado maravilhoso, jovenzinho ainda, tem lugares piscosos pra caramba. E eu gosto muito de pescaria, tanto que meu filho hoje é um dos grandes pescadores do Brasil, tem programa de pesca e daí por diante, e hoje ele está lá no Amazonas. Então, ministro Diogo Henrique, o senhor é bom de pesca? O senhor pescava lá em Araguaína? Tem rio bom ali do lado? É um prazer falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Datena, lamentavelmente eu não sou um bom pescador, não. Não é muito a minha praia. Mas ali na região de Araguaína pesca-se muito, né? Fica muito próximo ali do rio Araguaia, do rio Tocantins. Araguaína em si fica à margem do rio Lontra, que também são todos rios muito bons para pescar, né? É lugar de peixe bom e de gente boa, já tá bom demais, um lugar lindo. É um lugar lindo, um estado novo, de esperança para o Brasil. Ministro, eu fiz um comentário despretensioso a respeito dos R$ 10 que a gente ficou sabendo o governo pretende da sua pasta no planejamento, segundo as informações, reduzir do salário mínimo brasileiro, que já é uma vergonha. O salário mínimo do Brasil é uma coisa vergonhosa. Na verdade, um tapa na cara da sociedade, já que se faz previsão de que é impossível o cara viver com uns R$ 979, quanto menos com R$ 10. E o governo Temer, ele não está sabendo explicar direito o que ele faz. É uma crítica que eu faço aqui já há algum tempo, já fiz ao próprio presidente. O governo tem muita dificuldade de se expressar em relação à reforma da Previdência, em reforma trabalhista, e as pessoas não entendem o que é, na realidade, aquilo que está pensando o governo em suas diversas pastas. Eu acho que há uma dificuldade de comunicação muito grande. Quando eu soube, a notícia veio como redução de R$ 10 no salário mínimo, eu desci o cacete e continuo mantendo aquela minha mesma posição, apesar de que o senhor tem uma explicação técnica para essa possível redução, que pode não ser do tamanho que foi anunciada, dos R$ 10, pode ser menos, pode ser mais, ou pode não ser até. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para ficar bem claro, ministro. Datena, obrigado pela oportunidade. Eu acho que você tem razão no sentido de que o governo precisa esclarecer bem essa questão, porque é uma questão que mexe com a vida de quase todos os brasileiros. O tema, Datena, é o seguinte: nós temos no Brasil em vigor uma lei desde 2015 que define a regra de reajuste do salário mínimo. A regra, sinteticamente, é a correção pela inflação mais o crescimento do PIB do ano anterior. Então, fica assim, por exemplo, em 2017 é a inflação de 2016 mais o PIB de 2015. Em 2018, por conseguinte, vai ser o PIB de 2016 mais a inflação de 2017. Só para repetir. Então, o salário mínimo de 2018 vai ser a inflação de 2017 mais o PIB de 2016. Como o PIB de 2016 foi negativo, a regra diz o seguinte, que conta zero. Então, na prática, vai ser o quê? Vai ser a inflação de 2017. Bom, mas nós estamos ainda no meio do ano. Então, o que nós temos no momento? São projeções. E o que vem acontecendo com a inflação nos últimos meses? A inflação vem caindo, caindo. Né? Com isso, as projeções da inflação também estão caindo. Na verdade, nós só vamos saber de fato o valor correto do salário mínimo, que valerá para 2018, no final desse ano, lá em dezembro. Aí, em dezembro, pelo que já está definido na lei, o governo vai editar um decreto estabelecendo o valor do salário mínimo.
Aí nós já teremos o ano quase todo transcorrido, teremos uma segurança sobre o valor efetivo da inflação e vamos poder dizer, olha, o salário mínimo em 2018 será de tantos reais. O que gerou essa confusão, Datena, foi que ao longo do ano, por obrigação legal e jurídica, o governo tem que ir produzindo projeções da inflação, do PIB, do salário mínimo e de várias outras variáveis. E acho eu que, um pouco fazendo um meia-culpa disso que você acabou de mencionar, isso não foi muito bem esclarecido e acho também que algumas pessoas agiram um pouco de má fé e andaram divulgando isso de maneira inadequada, dizendo que o governo estava reduzindo a inflação, não, reduzindo o salário mínimo. Na verdade, não é nada disso. O salário mínimo deste ano já está definido, é R$ 937, e o salário do ano que vem nós só vamos saber em dezembro, quando, como eu disse, por toda essa sistemática, a gente souber quanto é a inflação desse ano, e aí a gente vai reajustar o salário mínimo pela inflação. Nem mais, nem menos, porque é a lei e é a regra que está valendo hoje, e aliás, essa regra vale também até o ano de 2019, né? Então, não há nenhuma mudança nisso, o governo não está mexendo no salário mínimo, e é importante esclarecer isso para tranquilizar a população a respeito disso. O senhor diz que quando tentaram fazer barulho sobre isso, com certeza diz da oposição e com objetivo eleitoreiro, não tenho dúvida nenhuma. Agora, pelo que eu entendi, lei é lei, seja ele governo de esquerda, centro, direita, não pode mexer no salário mínimo pela lei, não pode baixar, não pode subir, isso é regulamentado pela inflação, é isso? Simples e curto? É exatamente, simples e curto é a inflação, que está valendo para o ano que vem, é a inflação desse ano. Nós só vamos saber lá no final do ano quanto é a inflação, vamos cumprir a lei regularmente, como não poderia ser diferente, né? E, digamos, a população pode ficar tranquila de que não há nenhuma tentativa, nenhuma alteração a respeito dessa regra do salário mínimo. Será mantida e cumprida fielmente. Como medida de bom senso, não seria possível que, mesmo que a inflação apontasse uma perspectiva de queda no salário mínimo, que já é mínimo mesmo, como diz a palavra, para o brasileiro, uma reversão e talvez numa atitude presidencial, numa mudança de regra, que pelo menos o salário mínimo fosse mantido da forma que está, independente da inflação? Eu acho isso perigoso, Datena, porque assim como vale, digamos assim, quando vai para cima, aí alguém pode propor isso. E quando for ao contrário, será que também não vão ter a ideia de fazer isso? Eu acho que quando a gente segue as regras e segue as leis... A minha pergunta é no caso de ir para baixo, ministro. A minha pergunta é no caso de ir para baixo. Meu ponto é esse. No caso de ir para baixo, aí alguém vai falar, não, mas aí podia segurar para cima. Mas e se fosse ao contrário? Alguém teria a ideia de dizer, não, vamos fazer? Não. Eu acho que a gente tem que seguir a regra, seguir a lei. É o que dá segurança para as pessoas, dá segurança para o país. À medida em que isso, acho que vale para tudo na nossa vida aqui no Brasil. Se a gente seguir as regras, seguir as leis e cumprir o que está acordado, determinado, isso traz segurança para todo mundo e permite que a gente tenha um país que funciona melhor. Houve um caso específico de redução de verba da Polícia Federal que o governo voltou atrás, né? O contingenciamento da Polícia Rodoviária Federal. Existe agora uma perspectiva de redução de 40% de verba das Forças Armadas brasileiras. Num momento muito ruim, principalmente se tratando do assunto das nossas fronteiras, que provoca uma dificuldade enorme no país, com a entrada de armas pesadas e um tráfico cada vez maior de drogas de todo tipo, principalmente a cocaína, porque o Brasil não produz droga nenhuma e nem produz essas armas pesadas, né? Mas os países limítrofes com o Brasil, que fazem fronteira com o Brasil, produzem uma situação muito complicada na fronteira Peru, Bolívia, Paraguai, que por ali entra uma porcariada enorme e que sem o auxílio das Forças Armadas, talvez se as Forças Armadas tivessem agido antes nas fronteiras brasileiras,
não precisasse de Forças Armadas agindo numa cidade como o Rio de Janeiro, ex-capital federal da República. O momento é inadequado, situação de instabilidade na Venezuela, que é um país que faz fronteira com o Brasil e que possui um armamento pesado, enfim. Esse seria o pior momento do mundo para reduzir em 40% as Forças Armadas. O senhor acha que isso é passível de se analisar ou que essa medida vai ser tomada independente de qualquer coisa, inclusive de descontentamento dos militares? Não, Datena, é importante isso. Primeiro que, só para explicar, na verdade o governo também tem, digamos, um regime determinado pela legislação, pela chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. O que essa lei diz sinteticamente? Quando reduz a nossa receita, nós temos que segurar a despesa. Então, nós tivemos no começo desse ano, nos primeiros 6 meses desse ano, uma perda de receita de mais de 50 bilhões de reais. Né? E isso foi, então, contingenciado, esse é o termo técnico, mas, digamos, significa segurou o orçamento de todos os órgãos nessa proporção aí de aproximadamente 40%. Nesse exato momento, nós estamos revertendo isso, inclusive já solicitamos ao Congresso uma autorização para alterar a meta de resultado fiscal, exatamente para a gente poder acomodar essas despesas urgentes e necessárias, e como você bem ressaltou, né, o caso das Forças Armadas, da Polícia Federal e tantas outras entidades do governo que prestam serviços relevantes. Então, eu acredito que o Congresso deve aprovar essa alteração muito rapidamente, que nos permitirá, né, devolver esses recursos que foram, né, contingenciados do orçamento desses órgãos e, dessa maneira, manter o funcionamento adequado, regular dos serviços que essas entidades, esses órgãos prestam à sociedade. Em particular, e com muito, né, mais destaque, essa questão de segurança, que é hoje uma das questões mais relevantes para a sociedade brasileira. Então, no caso das Forças Armadas, isso pode ser revisto? Com certeza, estamos trabalhando exatamente para isso. Ministro, não é dúvida nem para mim, nem para o senhor, nem para o povo brasileiro, que o nosso Estado é inchado e gasta demais. Se fosse feita uma reforma política lá atrás, há muito tempo, para que esse Estado fosse mais viável, inclusive se gastasse menos, porque o problema não é só a corrupção e o roubo que existem nesse país. Isso é uma coisa clara e que está provado aí pelos casos que nós temos ultimamente apurados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e daí por diante. Mas o Estado é inchado e tem uma série de benesses, na minha opinião, tem mais político do que devia. Tem gente pendurada nesses políticos, um Congresso que só de parlamentares, de deputados, leva mais de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Se a reforma política tivesse sido feita lá atrás, e agora a reforma política que vai passar é uma reforma que vem a toque de caixa e ela é apenas parcial, na verdade quase que de araque, e não vai adiantar nada, não é? E caso seja aprovado, por exemplo, um fundo eleitoral de 3,5 bi, de que forma isso vai mexer com o planejamento, na sua opinião, ministro? Olha, Datena, essa questão da reforma política, a gente tem que ver ainda, eles ainda não passaram isso em definitivo aqui para avaliação, mas o que me preocupa é saber qual é a fonte, né, de onde que virá esse recurso, né? Isso precisa ser melhor esclarecido até para que a população possa compreender e discutir isso de maneira mais adequada. Agora, o que você mencionou sobre o Estado é um tema muito relevante, porque, na verdade, nós temos hoje uma situação muito difícil do ponto de vista de gestão das contas públicas, e isso se deriva, né, desse fato que você menciona, de nós termos um Estado que gasta muito. É verdade, é um Estado que gasta muito, agora é preciso a gente também começar a mostrar com mais detalhamento onde que está se gastando esse dinheiro. Né? Porque quando a gente olha aqui, eu vou te falar, só a despesa com previdência é 57% do total. São, esse ano, 730 bilhões de reais. E nós temos falado muito dessa questão da previdência, se tivesse uma oportunidade da gente entrar, né, para tratar disso em particular, mostrando que a proposta que está feita é uma proposta para igualar os direitos na Previdência,
né? Porque hoje, na verdade, quando a gente vê o fato da Previdência, a gente vê que exatamente quem ganha mais é que se aposenta mais cedo, custa mais caro e dá mais déficit. Só para te dar um número para você perceber o que eu estou falando. Quando eu vejo a aposentadoria do setor público, ela tem um déficit de aproximadamente 75 bilhões de reais por ano, para atender aproximadamente 1 milhão de pessoas. O regime do setor privado tem um déficit de 185 bilhões, para atender 30 milhões de pessoas. São dois problemas muito grandes, mas dá para ver que há uma desproporção entre as situações nesses dois casos. E o que a reforma faz? Ela exatamente fala o seguinte: olha, vai ser daqui para frente a mesma regra, né? A mesma idade para se aposentar, mesmo valor de cálculo, né? O servidor público, o setor privado, vai ter todo mundo a mesma regra, né? E assim também a gente está propondo que se aplique para as outras partes do sistema de previdência. Então, né, é preciso que a gente compreenda o que significa quando se fala o Estado gasta muito. O Estado gasta muito com previdência, por exemplo, gasta muito com vários outros programas de transferência. Quando você soma, né, todos esses programas de transferência de renda, né, saúde, educação, isso dá mais de 70% da despesa do governo. Então você vê que a gente precisa compreender, e a população também compreender melhor, com mais detalhes, né, onde está gastando. O Ministério tem no nosso site, aqui nós temos, né, gráficos, tabelas, apresentações, né, bastante detalhes sobre todas essas despesas, né. Eu recomendo o pessoal a dar uma olhada nesses dados para a gente poder discutir as coisas com um pouco mais de informação, de detalhe, né. A reforma da Previdência, claro que foi muito mal recebida pela população de uma forma geral. O governo não soube explicar, né? Eu acho que não soube explicar, foram campanhas muito fracas, foram campanhas que não chegaram à população. A pergunta que se faz, ela é simples, clara e absoluta. A reforma da Previdência, se ela passar, ela vai ser do jeito que foi colocada, do mesmo tamanho que foi colocada, ou por razões políticas ela pode ser amenizada, pelo menos em relação àquilo que o povo acha que são detalhes inaceitáveis em relação ao previdenciário futuro. Isso há possibilidade de flexibilizar ou não? Ou vai ser uma reforma dura se ela passar? Datena, o Congresso tem essa prerrogativa, né, de fazer as adaptações para atender exatamente os pontos que a população se manifesta com maior preocupação. Isso foi feito já, essa que é a realidade, né? O processo de discussão dentro da comissão, né, já foi amplo, já houve muitas acomodações, muitas mudanças, né, para atender essas principais preocupações, né? Por exemplo, o setor rural ficou com uma idade um pouquinho menor, né? Nos casos dos servidores, por exemplo, fizeram também algumas concessões para aquelas categorias de aposentadoria especiais, etc. Então, assim, já foram feitas algumas adaptações no projeto original exatamente para acomodar, né, essas questões que você se refere, que são de maior impacto na população. Agora, o que é fundamental esclarecer mais uma vez e dizer e insistir nisso, ninguém está acabando com a Previdência. Pelo contrário, se não fizermos essa reforma, é que nós não vamos ter condição de pagar. É preciso dizer isso com clareza, porque isso já está acontecendo no Brasil, em alguns estados, que eu não vou citar aqui para não levantar polêmica, mas assim, as pessoas sabem, já existem estados no Brasil hoje que simplesmente não tem mais condição de pagar a Previdência. E comparações internacionais são várias, né? Você vê, Portugal não deu conta de pagar, Grécia não deu conta, a Itália não deu, né? A Irlanda não deu, quer dizer, vários países. E lá sim, lá teve uma reforma dura, que foi o seguinte: chegou lá e falou, olha, a partir de amanhã, ao invés de você receber 100, você vai receber 70, vai receber 80. Né? Então, simplesmente chegou e cortou o valor. Não é nada disso que nós estamos propondo, pelo contrário, a gente está propondo uma regra de transição que vai tomar 20, 30 anos de transição, né? A gente está propondo mudanças só para frente. Quem já está, continua exatamente como está. Quem está recebendo
R$ 1.000, R$ 2.000, vai continuar recebendo tranquilamente, sem nenhum problema. Mas nós precisamos garantir para o futuro, né, com regras mais justas, garantir que a gente tenha a sustentabilidade da Previdência. Sem isso, eu te digo com segurança que dentro de algum tempo o país não vai ter condição de sustentar a Previdência. Né? Se você somar só esses dois que eu falei, o regime geral e o regime do setor público, nós já estamos falando aí de um déficit de mais de 250 bilhões de reais por ano, mas esse é por ano, né? Não é um déficit uma vez, né? Você vai todo ano ter esse déficit de 250 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia do que é isso em termos de contas públicas, todo o investimento do governo federal esse ano, em estradas, em saneamento, em pontes, etc., é 25 bilhões de reais. Então, assim, o déficit da Previdência é 10 vezes tudo o que o país está construindo. Então, você vê que a gente precisa tomar providência com isso. É compreensível que haja resistências e tudo, mas nós temos que ir esclarecendo a população, explicando que isso está sendo feito não para prejudicar a população, muito pelo contrário. É para garantir que os aposentados de hoje, os aposentados da manhã, e nós também, quando nos aposentarmos, que todos possam receber a sua aposentadoria. Porque do jeito que a coisa está, não vai dar para segurar, e aí a gente vai ter lá na frente um problema muito grave, que é não poder pagar o salário da Previdência. Por exemplo, quando você mexe com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal chia. Mexe com os militares chiam. Agora, por exemplo, quanto custa a classe política hoje, dentro desses gráficos todos que tem a Secretaria do Planejamento para o Brasil? Qual o percentual de gasto que nós temos com políticos hoje no Brasil? Olha, se você pensar quer dizer, o gasto de político como sendo o custo do legislativo, né, o funcionamento legislativo é de aproximadamente 4 bilhões de reais por ano. Né? Esse é o custo total, né, do legislativo. Né? Agora, isso inclui, né, as despesas de funcionamento, os funcionários, quer dizer, e inclui nisso também os salários dos parlamentares e tudo mais. Então, esse é mais ou menos aproximadamente o custo, né, do legislativo no país. O planejamento prevê uma redução desse aspecto também, e de que forma? Nós temos uma questão, Datena, que é a independência entre os poderes, né? Então, essas reduções e coisas, elas têm que ser tomadas pelos próprios presidentes de cada poder, né? Nós não temos a liberdade, né, a prerrogativa de ir lá e propor coisas para os outros poderes, porque seria, digamos, de certa maneira, seria ofensivo à liberdade, à independência entre os poderes, que é importante, né? É importante que o país tenha a independência, a liberdade de cada poder para equilibrar as forças dentro do funcionamento da sociedade, né? Você não pode ter uma interferência do executivo no judiciário, no legislativo, do legislativo no judiciário, assim por diante. Para que as coisas funcionem bem no país, é preciso que cada um cumpra o seu papel, né? Sem querer ser pessimista, ministro, e depois eu queria, de uma forma ética, perguntar ao senhor, como faço sempre, o senhor permite a abertura para pelo menos umas 3, 4 perguntas do nosso ouvinte, porque se o objetivo é explicar para o ouvinte, nada melhor do que esclarecer a dúvida do ouvinte. Claro. Mas o senhor fez uma colocação que o país pode ficar sem pagar o previdenciário dentro de um tempo. Sem querer ser pessimista e nem querer pregar alarmismo, do jeito que as coisas estão, se você não mexer na situação que aí está, quando é que a Previdência pode parar? O previdenciário pode parar de receber? Porque planejamento é isso, né? O brasileiro acha que não entende planejamento, mas ele mesmo faz. Ele fala assim, por menos que ele ganhe, se eu gastar isso aqui, eu não vou chegar no fim do mês, eu não vou ter grana para pagar as minhas contas no fim do mês, ou para comprar comida, remédio, daí por diante. No fim, o brasileiro acho que faz um planejamento muito bom dentro do mínimo que ele recebe e de um salário que é uma miséria desgraçada perto de muita gente que ganha muito nesse país. Mas fazendo essa projeção, sem ser alarmista,
O senhor disse que os estados estão parando, estão mesmo, alguns não estão pagando e não estão mesmo, mas quando isso pode se tornar uma coisa geral, atingindo, por exemplo, o estado mais rico da União, que é São Paulo, e daí por diante de uma forma geral, sem querer ser alarmista nem pessimista. Eu acho que assim, não é uma coisa fácil de prever, porque ela depende de várias outras condições, né, macroeconômicas. Porque se você pensar bem hoje, Datena, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando dinheiro emprestado para pagar. Né? Então, quando o governo tem déficit, que é o nosso caso, né, o que a gente está fazendo? Eu vou tomando dinheiro emprestado das pessoas, na verdade. Estou tomando dinheiro, né, isso às vezes é muito confuso. As pessoas falam assim, não, está tomando dinheiro do mercado. Não é do mercado. O mercado não é ninguém, né? O mercado é um espaço. Na verdade, a gente toma dinheiro emprestado das pessoas. Que pessoas? Aquelas pessoas que pegam o seu dinheiro, colocam numa poupança, que colocam num investimento no banco, né? Compram os títulos do Tesouro e assim por diante. São essas pessoas que estão emprestando dinheiro para o governo pagar as suas contas. Quando é que isso pode dar problema? Na hora em que essas pessoas olharem e falarem, olha, eu estou achando que esse governo está muito desorganizado e não vai conseguir pagar esse título aqui que eu estou comprando, não vai conseguir pagar essa dívida. Então, na hora em que há uma desconfiança desse tipo, né, aí você... Desobediência civil, beira isso. Você tem um problema sério. Né? E o fato é que nós estamos com um nível de dívida pública já muito elevado, né? Esse ano nós devemos fechar em torno de 75% do PIB de dívida, né? E essa dívida está crescendo de maneira até bastante rápida. Todas essas medidas que nós temos tomado, você vê que agora recentemente nós adiamos os reajustes de servidores, reestruturamos as carreiras aqui, eu estou propondo, né, reduzir o salário inicial de todas as carreiras, atualmente em torno de 15, 16 mil reais, nós estamos baixando para 5 mil, né? Isso vai dar efeito a médio e longo prazo. Nós estamos fazendo cortes de gastos que até, né, dificultam, como você mesmo mencionou, a questão aqui das Forças Armadas. Quer dizer, o governo tem feito uma ação muito dura, diligente, de corte de gastos. Revisão dos programas, controle de fraude. Você vê que só nesse negócio do auxílio-doença, né, nós estamos revisitando mais de 1 milhão de pessoas que estavam com auxílio-doença, né? Em torno de 80% delas não estava mais doente, já podia voltar ao trabalho. E assim a gente está indo, com todas as atenções voltadas para essa questão da despesa. Mas, se a gente não tiver essas reformas estruturais que apontam que lá na frente o governo vai estar saudável, aí você começa a gerar um clima de desconfiança. Então, nós estamos tentando ficar longe desse clima de desconfiança, mas isso depende da gente efetivamente concluir as ações que temos colocado e concluir essas reformas, para dar uma base de equilíbrio para o país, para que a gente possa voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda, que é o que a população realmente precisa e é o que a população gosta. Eu digo sempre, ninguém gosta de viver de Bolsa Família, nem de auxílio esse, nem de auxílio aquele. As pessoas gostam de viver do seu trabalho, com dignidade, com honestidade. É assim que as pessoas gostam de viver. Né? E é isso que a gente tem que trabalhar todo dia para gerar as condições das pessoas, né, voltarem a ter emprego, ter renda e o país voltar a crescer. Essa redução é de cima para baixo, ministro? É de cargo executivo para baixo? Olha, para começar, Datena, nós reduzimos 4 mil cargos no governo federal, nós reduzimos. Além disso, é o seguinte, tinha também um reajuste previsto dos cargos, né, para esse ano, nós cancelamos o reajuste. Aí não foi adiamento não, aí foi cancelamento mesmo. Então, assim, eu tenho buscado demonstrar, né, que o governo está realmente comprometido de fazer isso. E está fazendo isso primeiro, né, como se diz, cortando na própria carne, porque a gente sabe que a população já é bastante sofrida e que qualquer, né, esforço adicional precisa realmente ser justificado com ações do governo.
Ana Nery, dúvidas do ouvinte. Bom dia, Ana, pois não. Bom dia para você, Datena, bom dia, ouvintes, bom dia, ministro. Do início do bate-papo, da entrevista, os ouvintes questionaram bastante a questão da redução da inflação dita pelo ministro, viu, Datena? Só um comentário aqui concreto, o nosso ouvinte Aldemir, da Vila Gustavo, diz: no mês passado eu fiz uma compra no valor de R$450 e neste mês o mesmo mercado custou conseguir comprar apenas com 380, né? Quer dizer, ele comprou as mesmas coisas e acabou tendo que gastar mais. Gastou 380 e agora gastou 450. Da prática, a inflação bateria com os registros oficiais. Seria isso, ministro? Tem que tomar um pouco de cuidado, Datena, porque a inflação ela é uma média, né? Ela é uma média do país, ela é uma média, né, das famílias e tudo. Então, às vezes eu ouço esse tipo de comparação e é meio perigoso. Alguém fala assim, não, mas eu, né, na minha compra que eu fiz, naquele supermercado, do mês foi diferente do outro. Aí depende, às vezes naquele supermercado, o dono do supermercado, né, tinha feito uma promoção ou está fazendo agora uma promoção. Então não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, você está falando de uma média do país todo, né? E o que a gente teve foi o seguinte: a inflação em 2015 ela estava em mais de 10% ao ano, né? E agora a gente está com a inflação de 2,7% ao ano. Então é uma queda considerável, né? E é preciso sempre entender também que, quer dizer, quando você fala que a inflação caiu, não quer dizer que o preço caiu, né? Mas então, essa comparação é preciso ter um pouco de cuidado, porque não quer dizer que em cada supermercado houve a mesma coisa, entende? Mas, de fato, as pessoas hoje percebem com clareza, né, no seu dia a dia, que os preços estão, né, controlados, os preços estão, né, mantidos sob controle, já faz, né, desde o início desse governo que a inflação vem caindo rapidamente. Mais uma, Ana. Ouvintes perguntam sobre assessoria de parlamentares e auxílio paletó e auxílio moradia, se pode reduzir. Olha, como eu disse, é um tema afeto ao legislativo, né? Não ficaria bem para mim, não ficaria bem para o governo tecer um comentário sobre isso. Eu acho que essa pergunta deveria ser melhor direcionada ao próprio legislativo, né? Porque, como eu disse, eles têm liberdade para fazer isso, alterar, né? E adotar as regras adequadas lá para o legislativo. O executivo, eu diria, tem feito isso para o executivo. Inclusive, né, uma das medidas que nós acabamos de tomar foi exatamente reduzir, né, os auxílios que a gente ainda tem, que são, né, já são, né, não só em valor, mas também em número menor do que outros poderes. Nós reduzimos o auxílio moradia e reduzimos também o auxílio para transferências, né? Então, eram valores, no caso do auxílio moradia, era R$ 1.800 por mês, o máximo, e aí agora a gente colocou uma regra que ele tem que ir caindo a cada ano. Então, o sujeito só vai ficar, no máximo, 4 anos recebendo esse auxílio, se ele for transferido para uma cidade diferente da cidade onde ele foi contratado, né, e a trabalho, evidentemente. Então, se ele for transferido a trabalho, ele vai poder ficar esse período, mas aí ele vai ter que ir, né, resolvendo a vida dele para que no final desse período ele já tenha a sua própria solução de moradia. Então, assim, no Executivo a gente tem reduzido esses auxílios, esses valores, né, que são agregados ao salário, mas em cada poder, isso cabe a cada poder. Assim também o Judiciário, o Legislativo, né, tem esse tipo de benefício e, a meu ver, cada um deveria né, divulgar e adotar as providências cabíveis. O presidente Temer não tem perspectiva nenhuma eleitoral, a sua popularidade anda muito baixa, e talvez por isso venha medidas mais duras aí e cabíveis, o ministro, do fato de cortar a própria carne. E fica bem claro o que o senhor falou, cada poder que resolva a sua situação de acordo com a situação do país. Eu já vi uma iniciativa muito boa da ministra Carmen Lúcia
dizendo que para o judiciário não se tem aumento coisa nenhuma e pronto, acabou na opinião dela. Então é isso que eu entendi. E em relação ao governo federal, exatamente pela posição do presidente, a gente prevê medidas mais duras, cortando na própria carne? É bom ressaltar, Datena, a ministra Carmen Lúcia fez 2 ações muito importantes recentemente. Uma foi essa de não conceder o reajuste, e a outra foi determinar a divulgação dos valores recebidos por todos os membros do judiciário. A partir dessa divulgação, eu acho que deve ser feita uma grande avaliação, uma discussão da pertinência desses valores, vis-à-vis a nossa legislação, que já determina que o governo tem que ter um teto de remuneração, que é exatamente o salário dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém pode ganhar mais do que isso, e é preciso que a gente tenha essa divulgação exatamente para que possa ser feita essa verificação se essa regra está sendo bem cumprida. Bom, como a voz do povo é a voz de Deus, mais uma pergunta do ouvinte da Rádio Bandeirantes e vamos encerrar a entrevista mesmo porque se o ministro não planejar, do jeito que está, a coisa está ruim, pode ficar pior. Então já estendemos, acho que bem a entrevista aí. Eu agradeço a boa vontade do ministro. Obrigado. Que, aliás, diga-se de passagem, ele me ligou ontem a pedido do presidente Temer, depois da repercussão do comentário aí das redes sociais, que eu, para dizer a verdade, nem sabia, as pessoas foram me ligando, eu não uso rede social, quase que não uso, as pessoas postam para mim, foi a Débora Raposo quem postou no meu Facebook, eu realmente não uso muito rede social, eu só falo o que penso nos veículos que são disponibilizados para mim, que são Rádio e TV e o jornal Metro. Então foi o presidente Temer quem pediu para o ministro me ligar ontem para que a gente fizesse as devidas explicações, né? Eu acho que o governo Temer, eu repito, tem que saber se explicar melhor, porque do jeito que está, qualquer coisa que você passe à população que signifique que o povo vai perder mais do pouco que já tem, fica complicado, tem que ter uma comunicação melhor. Eu acho isso. Não é verdade, ministro? Eu acho que tem que explicar melhor. E essa entrevista faz parte já desse esforço da Atena. Eu agradeço o espaço, e agradeço a oportunidade de estar em contato com os ouvintes também, que na verdade é o objetivo de todo o nosso trabalho. Para encerrar, vamos então à pergunta de ouvinte, Ana Nery. Tá certo, o senhor falou a respeito da redução de salários iniciais, mas o ouvinte pergunta sobre o corte do funcionalismo público. Vamos ouvir. Melhor você fazer a pergunta, Ana. O ouvinte pergunta se há possibilidades de cortar parte do funcionalismo público. Datena, Ana, nós temos no país o Instituto da Estabilidade do Serviço Público. E eu ouço algumas discussões sobre isso, mas eu acho isso muito importante para o país, porque a gente evita principalmente a perseguição política, a politização do serviço público. Isso é muito grave. O Brasil ainda, eu acredito, ainda não está preparado para abrir mão da estabilidade. Então, eu não posso simplesmente mandar gente embora. Mas o que eu fiz? Eu abri um programa de desligamento voluntário, incentivado, exatamente para aquelas pessoas que tiverem oportunidade fora do governo, possam sair do governo. Nós estamos estimando, de maneira muito conservadora, que aproximadamente 5, 6 mil pessoas deixem o governo dentro desse programa. E isso, nós estamos também, além desse desligamento voluntário, nós estamos fazendo uma redução de jornada também. Então, o sujeito vai ter a redução do tempo trabalhado e a redução do salário, Então, com esse conjunto de ações, nós estimamos que a gente possa ter uma redução de até R$1 bilhão por ano com despesa de pessoal. Então, você vê que a gente está tomando ações em várias áreas e também nessa área de despesa de pessoal, a gente está trabalhando duramente para conter essa despesa, que é a segunda maior despesa do governo. Só para encerrar, não está definido então esse corte de R$10 no salário mínimo, não foi definido corte nenhum por enquanto até agora. Isso, não tem corte, não tem redução de salário nenhuma. Nós temos algumas projeções que vão mudando ao longo do ano. O valor do salário mínimo será definido em dezembro desse ano, com base na inflação realizada de 2017. Essa é a regra e que será cumprida
sem nenhuma alteração. Ministro, muito obrigado, foi um prazer falar com o senhor, hein? Ok, Datena, eu é que agradeço mais uma vez, um abraço a todos, parabéns pelo seu programa. Parabéns ao senhor pela explicação técnica, simples e concisa. Obrigado, bom dia, o senhor tem um bom dia, um bom trabalho. Vai planejando aí que nós estamos precisando, ministro. Um abraço grande.